então a nossa série de mensagens em Eclesiastes, a nossa série chamada Se Eu Soubesse. Então, se eu soubesse, talvez eu não ia chegar no fim da minha vida e ter tantos arrependimentos. E é exatamente isso que o nosso escritor, Salomão, está querendo nos dizer com esse livro. Eu até estava pensando essa manhã, que tem alguns conferencistas, pessoas que falam sobre empreendedorismo, essas coisas, e você paga muito dinheiro às vezes para você participar de um jantar com ele. 20, 30, 40 mil, e você passa ali alguns dias com ele, janta e tal, e faz um monte de coisa. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos: não existiu nenhum homem tão rico, tão frente, tão poderoso quanto Salomão, e ele deixou 3 livros para nós. Então talvez saia mais barato você lê-los, e você vai ter um conhecimento absurdo. E o subtítulo para hoje seria Paraísos Artificiais. Vou pedir para os irmãos repetir comigo, por gentileza. Paraísos Artificiais. É só questão didática mesmo, tá? O que é demais nunca é o bastante. É um trecho de uma música do Renato Russo, chamado Teatro aos Vampiros. Teatro dos Vampiros, desculpa. Ele tem um trecho dessa música que ele fala: esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. A primeira vez é sempre a última chance. Então, um pensamento que está permeado na nossa sociedade. A gente, para conhecer uma sociedade, diz que você precisa conhecer as músicas que ela canta. Então, acho que o Brasil está um pouco complexo. Mas Eclesiastes, sendo esse livro difícil, intrincado, complexo, mas ao mesmo tempo um dos mais atuais, vai trazer isso. E hoje a gente vai ser um pouco redundante da semana passada, mas Salomão vai falar de algumas coisas no capítulo 2, que nós vamos iniciar. Eclesiastes capítulo 2, a gente vai do 1 ao 11. A gente vai ler só do 1 ao 11, porque senão a gente vai ficar até as 4 da tarde aqui. Mas eu vou separar, provavelmente no capítulo 2 a gente vai falar só sobre esses 11 versículos, porque são coisas que Salomão fala que são muito permeados na nossa sociedade atual. Colocou aí. Então, Eclesiastes 2:1, quem puder acompanhar, por gentileza. Disse eu no meu coração: ora bem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer, mas eis que também isso é a vaidade. Ao riso disse: está doido? E da alegria de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, e como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição do espírito. E o que proveito nenhum havia debaixo do sol. Amém? Os irmãos se lembram qual que é a tradução da palavra vaidade? Vapor? Diga comigo, vapor. Vapor.
Então Salomão está fazendo descrição de coisas nessa perícope, né, do 1 ao 11, que são coisas que todos nós queremos. E todos nós pensamos, e a nossa sociedade trabalha exclusivamente em cima disso. Então o primeiro ponto que eu queria levantar é o pano de fundo da nossa época, o espírito desse mundo, o espírito do nosso tempo. A gente já vem falando sobre ilienismo, existencialismo, né? O ilienismo é uma palavra que deriva do nada, então não se crê em nada. O existencialismo é que não crê nada além de si mesmo. Então você vive para a sua existência. Isso vem muito por causa de grandes filósofos do passado, que foram Nietzsche, por exemplo, que em sua obra Zaratustra, ele fala da morte de Deus, ele declara a morte de Deus, e também a definição do Superman, super-homem, não do super-homem dos quadrinhos, né, dos filmes, mas o super-homem que ele acreditava que era um homem que não reagia a nenhuma influência externa. Então ele não tinha nenhum freio moral, ele fazia aquilo que ele quisesse fazer. E isso, talvez a gente olhando para a nossa sociedade, a gente consegue identificar. Daí tem outro filósofo que era também um seguidor de Nietzsche, que era Sartre. A existência procede da essência. Basicamente, ele é o cara que, na tradução dessa frase, quer dizer assim: se te faz feliz, faça. E daí nós tínhamos um outro homem chamado Foucault. Ele dizia: não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo, porque pode ser que amanhã eu mude. Esse cara morreu com menos de 60 anos, com HIV, fruto de uma vida dissoluta. E tem um homem que me fugiu o nome, mas era um pesquisador da pós-modernidade, um senhor que era até do Egito, um pesquisador egípcio, ficou 30 anos pesquisando a pós-modernidade, o mundo que nós vivemos hoje. E no final desses 30 anos pesquisando, ele fala: eu sei menos hoje do que eu sabia 30 anos atrás. Porque a sociedade hoje é líquida. Você não sabe o que ela quer, para onde ela vai. E diante de todos esses pensadores, a gente vai ter um princípio do gotejamento. O que seria isso? Todos os dias, 24 horas por dia, tem uma gota pingando. Na sua mente, na frente dos seus olhos, na forma que você pensa, na forma que as pessoas querem que você pense. Os seus filhos, eles vão receber isso todos os dias, 24 horas por dia. Não só seus filhos, mas vocês também. E infelizmente a gente vai começar a trazer isso como uma cultura. E infelizmente no Brasil a gente tem um cristianismo cultural. O que significa isso? Né? Que ele é cultural, mas ele não é de fato, não é vivido. Então a gente tem grandes jogadores famosos aí que se dizem cristãos, mas vivem uma vida absoluta. Nós temos pessoas, né, e aqui a gente já vai até para uma lógica de mercado e às vezes até uma lógica política, que populismo. Então, o cristão às vezes tem a ingenuidade de acreditar, e a ingenuidade mesmo, que só porque uma pessoa fala um versículo, ela é cristã. Ou só que porque no produto que ela está vendendo tem um versículo, ela é cristã. E a gente vê isso muito na política. 85% da população brasileira se diz cristã. A gente sabe que isso não é um fato, mas ela se diz cristã. E os políticos se aproveitam disso. Então vai chegar a época que nós estamos chegando agora, e todo mundo vai ser crente. E a gente tem ali grandes BOs, né? Porque grandes pessoas no mundo evangélico já apoiaram nomes que são nitidamente não evangélicos, mas acreditaram no primeiro discurso, acreditaram numa mentira e foi se fazendo isso. Então, Salomão está olhando, como a gente ouviu semana passada, debaixo do sol. A vida debaixo do sol não faz sentido. Não tem a mínima função. E a gente olha para a sociedade hoje, ela está seguindo esses filósofos e acreditando que quanto mais vinho ela tomar, quanto mais dinheiro ela tiver, quanto mais festa ela participar, ela vai ser feliz. E Salomão chega no final e diz: não, você não vai. E esses filósofos todos acabaram arruinados. Nietzsche ficou louco, outro morreu de HIV, outro não lembro exatamente o que aconteceu, mas também teve uma morte prematura. E por que eu estou falando isso no púlpito da igreja? Porque a gente terminou domingo passado com o último versículo de Eclesiastes dizendo que pensar dói. É difícil de pensar. É doloroso.
Quanto mais uma pessoa sabe, talvez a vida dela fica mais difícil, porque ela começa a ponderar as coisas, pensar nas consequências e ver tudo o que acontece, e as coisas talvez vão trazendo até um certo pessimismo. Mas o cristão não pode ter preguiça de pensar. E assim, irmão, vai puxar da orelha. Eu sei que vocês aqui são ótimos cristãos, mas muitas vezes a gente se contenta a vir aqui no domingo. A maioria de cristãos a gente conversa, às vezes tem 20 anos de casa, não leu a Bíblia inteira. E, irmãos, Deus nos deu um livro e se revelou através de um livro. E a gente não conhece. E pior que isso, Salomão, desculpe, o apóstolo Paulo, não me lembro exatamente o endereço, ele fala que ele conhecia a cultura e ele pregava para a cultura da época. E você vê isso em Atos dos Apóstolos, ele ia para os gregos, ele entendia como que os gregos pensavam e ele pregava diante daquele pensamento. Só que a gente tem agora um mundo completamente perdido, que acredita, você já deve ter visto isso na internet, que se uma pessoa quer ser um cachorro, ele se veste de cachorro e começa a caminhar com o cachorro e ele acredita que aquilo é verdade. Então essa pós-modernidade é líquida, é louca, é doente, é completamente perdida. E ela precisa de ajuda. Só que as pessoas só te ouvem a partir do momento que você sabe o que elas estão passando. Que você não vai só dizer assim, isso aqui é coisa do diabo. Tudo bem, você pode fazer uma oração, ela está amarrada em nome de Jesus ainda. Mas não chega, não é só uma pessoa que fica ali, isso é coisa do diabo, não sei o que e tal, e fica ali com brigas, discussão na internet. A única coisa que ele vai pensar de você é que você é um obscurantista, um maluco, um cara que veio da Idade Média. Mas a questão é que os nossos filhos, para quem já tem, para quem não tem, vão ouvir isso nas escolas. E talvez você precise fazer um esforço para entender o que a cultura da época está pensando. E a doutrina cristã é extremamente robusta. A gente atropela o que a gente quiser. Tinha um homem chamado Schaeffer, Francis Schaeffer. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele abriu a casa dele. Ele era um pastor e ele abriu a casa dele para as pessoas que discordavam do cristianismo ou que não acreditavam em nada. E as pessoas iam morar na casa dele. E daí eles tinham ali, se sentavam na sala e ficavam conversando e discutindo. E falando sobre vários temas, né? Até tem uma história engraçada que tinha um cara que dizia assim que tudo vale a mesma coisa. Não me lembro qual que era essa filosofia, mas digamos que a vida de um cão vale a mesma coisa que a vida de um homem. Que a vida do inseto vale a mesma coisa que a vida de um homem. E tinha as discussões naquela noite ali, não chegaram a nenhuma conclusão. E acontece algo, coisas que Deus faz, né? Eles vão tomar café no dia seguinte, o rapaz abre a janela da casa e um inseto vem e pula no ombro dele. E o que ele faz na hora? E mata o inseto. E Schaeffer, né, olha para ele. Na verdade, você não acredita no que você está falando. Você viu como não tem consistência nenhuma no que você está dizendo. E o nosso mundo, essa pós-modernidade, está ansiando por pessoas que são consistentes, que têm uma doutrina forte, que conhecem aquilo que elas estão pensando e passando. Porque o mundo está desesperado. Imagine o nível de loucura para uma pessoa achar que é um cachorro, achar que é um gato. Eu sei que são poucas pessoas, mas existe isso. Só que isso vem se construindo com o passar do tempo, com o gotejamento. Todos os dias, né? Sartre vai dizer que a existência, o que seria isso, né? Eu nasci, então isso, o meu nascimento precede quem eu sou. Então eu vou me transformar em algo. Você não veio, né? Você não é um homem e uma mulher. Deus não te fez. Você não tem uma essência antes disso. Ele vai dizer que não, você nasceu, depois você faz o que você quiser. E o que a gente vê? Pessoas sofrendo. E a taxa de suicídio é extremamente alta em transexuais, em pessoas que se dizem homossexuais, porque simplesmente está perdido. Ele está pedindo socorro. Ele precisa de ajuda, só que ele não consegue encontrá-la. E talvez ele tenha vindo para a igreja não está preparada para isso. Até vou indicar um podcast para quem quiser conhecer mais sobre isso, do Iago Martins, no Inteligência Limitada. Ele e um outro senhor, que eu não me lembro o nome, que se focaram em construir isso, em atender pessoas que têm
orientações diferentes, sexuais diferentes, transexuais. É muito bom, eu indico vocês assistirem. Mas essas pessoas não estão felizes, por mais que elas mintam para elas mesmas, que elas querem, que elas sejam felizes. E aconteceu um caso engraçado numa pessoa próxima à minha família, que nem é cristã. É bem do outro lado, na verdade. Mas ela não sendo cristã, ela namorou anos uma mulher. E daí, essa mulher deu um pé na bunda dela. Ela passou um tempo de depressão e, alguns meses, ela conheceu um rapaz. E ela começou a namorar esse rapaz. E ela descobriu uma coisa. Ela nunca foi lésbica. Ela nunca teve desejo por mulheres. Isso nunca aconteceu. Só que por uma convenção social, por esse gotejamento, ela decidiu ser daquela forma. E daí, de repente, ela se descobre, cara, eu vivi uma mentira. É uma pessoa que nem é cristã. Então imagine a nossa. Eu sei que isso é um tema delicado, mas eu sei que existem pessoas, sim, que têm um desejo homoafetivo. Eu conheço cristãos que eles decidiram, eu vou viver uma vida de celibato, porque eu amo mais a Deus do que a mim mesmo. Então sim, eu tenho atração por homens, mas eu vou negar a minha carne. Vou viver sem ter um relacionamento para que eu possa viver debaixo daquilo que Deus diz para mim que é bom. Outros foram curados, de fato. Tinham desejos e Deus realmente curou. Por que Deus faz isso? Eu não sei. Talvez um dia a gente descobre. Alguns são curados, outros negam a sua carne. Mas a questão é, irmãos, que negar que existe toda uma filosofia, negar que esse mundo pós-moderno funciona dessa forma, não vai nos proteger nem proteger os nossos filhos, nem as próximas gerações. Você e seus filhos, você e sua família não estão livres dessa influência. E a questão é, quanto nós estamos ancorados nas Escrituras para sobreviver a isso? Então, esse é o mundo hoje, uma busca absoluta por um prazer, que vai levar à destruição. E o segundo ponto é a busca. Então, qual que foi a busca que Salomão teve? O que Salomão tentou? No versículo 1 ele vai dizer, né? Disse ao meu coração, ora bem, e eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Quem não disse isso em tempos passados, né? Talvez alguém de vocês nasceu na igreja, então, não, graças a Deus, ficou livre disso. Mas eu já falei para mim mesmo, vou aproveitar, né? Vou trazer alegria para o meu coração. E aqui, Salomão está agindo justamente como a sociedade hoje pensa. E quantas milhões de pessoas hoje, essa madrugada, disseram, vou dar prazer para o meu coração. E disso vão resultar em gravidez indesejadas, em doenças sexualmente transmitíveis, em acidentes de trânsito porque saiu embriagado. Quanta coisa. A gente podia reduzir bastante o trabalho para o Vinei lá. Né, para quem não sabe, o Claudinei trabalha na polícia, né? Então ele destina as viaturas para as ocorrências, né, Claudinei? E ele já, nesse próprio versículo, ele diz, isso foi vaidade. E qual que é a tradução vaidade? Fala, gente, vapor. Vai dizer riso, alegria e vinho. Então, nos versículos 2 e 3, né? O riso disse, está doido. Então, mesmo o entretenimento não vai te saciar. Alegria festiva, né? A palavra hebraica usada para alegria aqui é a mesma do que festividades religiosas, tá? Da época de Jerusalém. Então, as mesmas festas que Deus dizia que era para se alegrar, é essa mesma palavra. Então, existem alegrias lícitas. E mesmo essas alegrias lícitas, que não são pecados, não vão te preencher. O vinho, regendo contudo pela sabedoria, né? Ele começa a dizer que ele vai tomar vinho, e ao mesmo tempo ele diz, mas eu estou me regendo com sabedoria. O que ele quer dizer com isso? Ele não se transformou num alcoólatra. Ele não deixou a vida correr pelas suas mãos, assim, e foi morar na rua, alguma coisa assim. Ele seria talvez aquela pessoa que gosta do vinho socialmente, que
talvez bebe um pouco acima da média do que o socialmente, para trazer alegria, né? E de certa forma, irmãos, demais para frente eu vou falar, o vinho em alguns momentos na Bíblia é citado como algo que traz alegria. E daí você fica pensando assim, mas eu não sou um alcoólatra, né? Eu não fico buscando entretenimento, mas talvez você pense, mas eu tenho grandes empreendimentos. No versículo 4 ou 8 ele vai falar sobre isso. Ele construiu casas, vinhas, hortas, jardins, aquedutos, tinha servos, tinha rebanho, tinha prata, tinha ouro, tinha cantores, tinha instrumentos. Então Salomão buscou sua alegria em empreendimentos. E talvez seja aquela pessoa que diz, todo mundo vai saber o que eu fiz. Vou ser um pregador, um palestrante célebre. Vou buscar, né, talvez alguém desse mundo aqui, alguém que lança uma startup. E até eu tive um cliente uma certa vez, né, na consultoria, que ele era um comprador de startups. A busca dele era falar com jovens que criavam startups, ele comprava, daí deixava top e revendia, né? Talvez seja alguém assim, que busca, né, aparecer, colocar sua segurança nisso. E isso daqui também não trouxe alegria. No versículo 10 é o versículo demolidor, né? Ele vai dizer, tudo quanto desejar os meus olhos não lhes neguei. E aqui é aquela situação que eu comentei no domingo passado, né? Às vezes a gente que não tem recurso, a gente acha que a gente talvez não esteja feliz porque eu não posso comprar aquilo que eu gostaria de estar comprando. Mas daí Salomão comprou tudo. Tinha absolutamente tudo. Deu a si mesmo tudo. Imagine só, né? Imagina uma coisa que você queira aí, né? E você simplesmente, eu vou ali e compro. Nossa. Não sei para você falando isso, parece que dá até um acalento. Mas esse é o engano. O engano que eu vou ter essa felicidade nessa compra. Talvez no momento eu fique empolgado, no momento ali, talvez dure uma semana que eu vou curtindo e de repente já não é mais novidade. E como nós viemos falando, aquela frase do Schopenhauer, a ânsia de conseguir e o tédio de possuir. E ele foi falando, fui engrandecido e aumentei mais do que os que houveram antes de mim. Então não era modéstia, né? Ele chegou, era o homem que mais teve influência no mundo, mais teve dinheiro no mundo, mais teve realizações no mundo. E fala isso. A única coisa que ele fala, que deu alegria para ele, foi algumas coisas do resultado do trabalho dele. E daí isso, no final do capítulo, ele vai repetir que isso foi um dom de Deus, de fato. E essa é uma coisa que a gente pode se alegrar. Aproveitar ali o nosso trabalho, no sentido de conseguir conquistar as coisas do meu trabalho, ter minha família, vou sair, comer com eles, vou fazer um churrasco, vou fazer algo assim nesse sentido, e eu gosto desse prazer, desse trabalho. Isso ele fala que é um dom de Deus, e de fato é. Você está numa busca parecida com essa de Salomão? É som do seu coração. Tente entender se você tem trabalhado para conseguir X coisa, porque parece que daí você vai ser feliz. Ou outra pergunta, você pode fazer assim mesmo, se eu perder tal coisa, imagine uma lacuna, se eu perder isso, a minha vida acaba. E aquilo que você preencher essa lacuna vai ser a sua idolatria. Vai ser aquilo que teu coração almeja mais do que a Deus. E vamos ser sinceros que todos nós temos isso. Terceiro ponto, aí a gente vai entrar nos paraísos artificiais. As duas formas erradas de lidar com o vazio. Nós temos um vazio. Todo mundo tem, e o mundo tem um vazio do tamanho de Deus. A diferença é que nós podemos preencher esse vazio com Deus, e o mundo ainda não o conhece. A primeira forma é se entorpecer a mente para fingir que o vazio não existe.
Então você pode usar álcool, pode usar droga, pode usar um entretenimento compulsivo, pode ficar um tempo infinito nas redes sociais. Tudo isso vai funcionar como um entorpecente que vai tentar silenciar a voz da tua consciência. E sabe o que é o pior? Funciona. O álcool funciona por um tempo. O entretenimento funciona por aquele período. Só que em algum momento a voz da consciência vai voltar. E é por isso que nós vemos às vezes pessoas que vivem na rua, alcoólatras, porque eles encontraram naquilo algo que vai acabar, mas daí ele nunca sai disso. Então todos os dias ele vai ter que ir lá pegar o corotinho dele e beber aquele corote para silenciar essa voz que está falando com ele. E infelizmente os dados são bem alarmantes, sabe, pessoal? Eu não sei porquê, né? Eu vi um dado da União Europeia, então eu só vi o dado e peguei e coloquei aqui, não vi os dados do Brasil, mas os dados da União Europeia são que 24% de todos os medicamentos consumidos na União Europeia são para ajudar pessoas com vícios em entorpecentes. A União Europeia tem 450 milhões de pessoas. 24% delas que consomem medicamento consomem para tentar resolver um problema de dependência química. E você vai para a Suíça, né? Não sei quem foi aqui, eu não fui, né? Mas você vê os dados econômicos, né? Você vê tipo países de primeiro mundo, Irlanda, mas esses países sucumbem no alcoolismo. Irlanda está completamente tomada pelo alcoolismo. Então, qual outro dado que nós chegamos? Países de primeiro mundo também têm um vazio existencial e gigantesco. E daí a gente fica pensando, será que o American Dream, o sonho americano, a conquista, faz sentido? E isso é uma coisa que fala muito comigo. Muitos anos da minha vida eu acreditei que se eu morasse nos Estados Unidos eu ia ser feliz. E minha vida teria um propósito. E daí eu ia comprar aqueles caminhão lá grandão, né? Com quase um trailer atrás e ia ficar viajando o país inteiro. E daí sim eu ia ser feliz. Eu até parei de assistir os canais do YouTube que tinham os caminhoneiros brasileiros que vivem lá e tal. Que eu descobri essa idolatria. E é algo sutil. É muito sutil. E Paulo vai confirmar isso em 1 Coríntios 32, ele vai dizer: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E é assim que o mundo vive. O mundo acredita que os mortos não ressuscitam. Acredita que não há uma transcendência. Acredita que não há um juiz. Sartre dizia que não há um criador, se não há um criador, então não há uma legislação, se não existe uma legislação, não há regras a quebrar, então se não há regras a quebrar, ninguém precisa de um redentor. Então, comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. E é assim que o mundo vive. Mas, se os mortos não ressuscitam? E daí nós voltamos na pregação do domingo passado. Existe alguém acima do sol. E os mortos ressuscitam. E na sequência de Eclesiastes ele vai dar um conselho para os jovens. Jovens, façam o que você quiser, mas se lembrem, há um juiz a quem você prestará contas. A segunda forma não é talvez entorpecimento, não é alcoolismo, não é entretenimento, mas é criar algo grande o suficiente para preencher esse espaço. Que é você não ser um devasso, mas você é focar a sua vida e dedicar a sua vida a grandes empreendimentos. A construção de grandes negócios, de grandes, enfim, imagine o que você quiser, grandes empresas. E você vive essa busca nisso. Busca excelência, busca influência, busca os milhares de seguidores, o reconhecimento. E daí você vê cada vez mais uma apelação gigante a qualquer coisa. Acho que faz uns 2 anos que eu parei dentro da academia, porque virou um lugar insalubre. As pessoas andam peladas, postam essas fotos quase peladas.
buscando ter muitos seguidores, né? Que assim vai chamar atenção, vou ter várias pessoas vindo atrás de mim, e isso é de um buraco existencial. Os grandes negócios, com exceção de alguns empresários que a gente ouve, que vivem uma vida totalmente simples, que tem lá bilhões, né? Tem uma empresa que eu estava conversando com o Torres outro dia, tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Berkshire Hathaway, que tem 400 bilhões de dólares em caixa. Só no caixa. Não estou falando de nada de outras coisas, é só o caixa dela. Isso compra a bolsa brasileira 2 vezes. E nós estamos falando de uma empresa só. E o proprietário dessa empresa tem uma vida completamente simples, normal, tem um carro usado, vive na mesma casa há 30 anos. Pode ser de duas no olho, mão de vaca pra caramba, né? Pão duro. Ou ele está feliz assim, não precisa provar nada para ninguém. Simplesmente faz o que gosta, o que ele gosta muito que faz. Dá para ver isso. Talvez Deus deu esse dom para ele e ele simplesmente vive. Porque a teologia diz que Deus deu graça comum. Então Deus deu graça para as pessoas que não são cristãs, e essas pessoas não cristãs podem fazer coisas maravilhosas. Então, Salomão tentou fazer isso também. Empreendeu grandes negócios. E descobriu que era vaidade, vapor. E nós voltamos à frase de Schopenhauer: a ânsia de conseguir e o tédio de ter. Só que é importante a gente frisar, gente, que Deus não estraga prazer. Pessoal, Deus não quer que você não viva essas coisas. Éden, de hebraico, significa lugar de prazer e delícia. Deus criou um paraíso para nós chamado lugar de prazer e delícia. Oh, glória! Nossa! Às vezes eu fico pensando, tanto comparar, né? O que seria isso, né? Eu fico pensando, talvez seja tipo, você ganhar na Mega Sena, ter muita saúde, não ter problema nenhum, ninguém para prestar conta. Tem, né? Tem um Deus para prestar conta. Mas um lugar que você não tem mais preocupação nenhuma. Nossa! Lugar maravilhoso. Eu sei que muitas igrejas falam que é proibido o consumo de álcool, mas nas escrituras não é. As escrituras condenam a embriaguez, mas há um uso legítimo de álcool. Até mesmo na ceia, antigamente, a ceia era feita com vinho de fato, não com suco de uva. Eu acho que não é prudente fazer isso hoje, tá? Mas é usado o próprio vinho, com álcool mesmo. Salmo 104 vai dizer que o vinho alegra o coração do homem. Paulo diz a Timóteo para ele não tomar apenas água, para tomar um pouco de vinho devido a uma frequente dor no estômago que Timóteo tinha. Hoje a gente tem outros recursos, tá? Então não precisa tomar vinho, mas naquela época não tinha. E Jesus multiplica vinho em uma festa de casamento. O que o Evangelho faz? Coloca as coisas no lugar certo. Te faz uma pessoa madura. Você consegue discernir as coisas. Você consegue ter liberdade para estar onde você estiver. Porque o Evangelho, como nós falamos semana passada, é protetor solar. Então você pode ir num show. Você vai ter maturidade suficiente para discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. E se as coisas começam a ficar ruins, você vai embora. Você pode talvez, aí tem uma questão sensível, mas às vezes você está em casa tomando uma sopa e toma um pouco de vinho. Eu não acho prudente fazer isso em locais públicos, porque você pode estar induzindo pessoas a beber. Mas às vezes na sua casa, com a sua família, se for maior de 18, lógico, né? Mas o problema nunca foi o prazer. E Deus fez essa coisa, Ele falou que Ele fez todo esse mundo e disse, é muito bom. Então nós temos um mundo maravilhoso para desfrutar. Cara, maravilhoso demais. E com o Evangelho a gente sabe fazer isso. O Evangelho vai trazer isso. E Deus vai nos dar sabedoria para aproveitar cada situação dessa vida. Desfrutar os prazeres dentro dos padrões de Deus vai ser muita bênção. Você vai ter uma vida muito feliz. Por quê? O pecado é colocar as coisas acima de Deus. A idolatria, a fuga, o sucesso, qualquer coisa.
acima de Deus. E é por isso que a gente precisa do Evangelho, do protetor solar. Porque se você olhar a vida debaixo do sol, ela não tem sentido. Mas acima do sol, a gente pode aproveitar tudo que Deus criou. Você está usando as coisas de Deus para glorificar Ele ou para substituí-lo? Essa é a diferença de apreciar o que Deus fez e de ser idólatra. E daí nós vamos para a conclusão do pregador, que tudo é vapor. No versículo 11 ele vai dizer: E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão estava certo. Esses filósofos que nós viemos falando aqui nesses 3 domingos estavam corretos nesse diagnóstico. O vazio existencial não é uma pose acadêmica. Por mais que as pessoas talvez não conheçam esses termos, o mundo é permeado desses termos. Tem uma frase que diz que os homens vivos vivem as ideias de filósofos mortos. E é verdade. Talvez você nem saiba quem foi Nietzsche, quem que foi Sartre, quem que foi Foucault. Não tem a mínima ideia. Mas o mundo vive assim. E até as pessoas que acreditam neles não sabem quem são, mas vivem dessa forma. O prognóstico desses filósofos estava errado. Nietzsche, Sartre e Schopenhauer, eles chegaram nesse diagnóstico correto do vazio existencial do homem, mas propuseram os remédios que não resolvem, assim como Salomão. E a única saída está acima do sol. É olhar para cima do sol, assim como Agostinho de Hipona disse: o nosso coração permanece inquieto até que encontremos descanso em ti. E aí a gente precisa cuidar, sabe, pessoal? Porque muito disso tem invadido as nossas igrejas. Porque, que nem nós falamos, Deus fez muitas coisas, todas coisas lícitas, que com o Evangelho, e apenas com Jesus Cristo e com o seu Evangelho, a gente vai conseguir viver uma vida abençoada, boa, próspera, no sentido próspero da palavra de fato. A gente vai conseguir ter empreendimentos, mas eles não vão nos ter. Só que o que vem acontecendo? As pessoas têm vindo à igreja e vindo a Deus para conseguir as coisas. E isso é deprimente. É triste. Eu escrevi um texto, um dia que eu estava meio deprê, chamado A Dor de um Teólogo Sincero. E como é triste você olhar para o Evangelho e olhar talvez para as pessoas que estão à volta do Evangelho, não são todas, mas boa parte da igreja, mas não toda a igreja. E você, eu ver que, sei lá, tipo, Deus parece que nem importa. Eu preciso do código, da chave, do acesso, para conseguir aquilo que eu quero. E daí, isso é idolatria. Porque o que é a idolatria? Amar a si mesmo acima de Deus. Porque o idólatra não ama a estátua, não ama o empreendimento, ele ama a si mesmo. Ele está buscando uma forma de conseguir aquilo que ele ama. E ele vai buscar várias formas. Vai na macumba, construir uma estátua e fazer seus trabalhos, suas oferendas, ou às vezes em Deus. E assim, tem um evento que até, assim, irmãos, eu recomendo até que eu suba depois, quem quiser saber me peça, mas eu até recomendo ir, porque ela é um evento de inteligência artificial, mas inteligência emocional, muito bom mesmo. Só que você pega a apostila, 95% dos versículos que estão na apostila estão fora do contexto. E eu vi algumas pessoas postando foto de, nossa, quer dizer exatamente o contrário. Um texto dizia, né, o apóstolo Paulo dizendo a Romanos, né, não se amoldem ao pensamento desse mundo. E daí um textinho, né, aquele versículo, um textinho dizendo, Deus quer que você seja... fugiu a palavra. Jesus. Mas Deus quer que você não se conforme com a tua vida atual e busque resultados melhores. O apóstolo Paulo estava dizendo exatamente o contrário. Não seja igual a esse mundo buscando as mesmas coisas. E daí tipo,
para mim, desculpa, mas para mim talvez isso seja uma coisa que pegue mais, mas é de cortar o coração. Mas eu não posso falar nada, eu vou falar o quê? Vou dizer o quê? A pessoa vai ficar brava, chateada comigo, ela está lá aproveitando o momento, deixa ela aproveitar. Né? Deus vai mostrar para ela que não é isso que estava sendo dito. Espero, em nome de Jesus. O mundo come fica buscando beleza. E a beleza de fato foi criada por Deus. A gente quer o belo, quer olhar toda essa criação maravilhosa do Senhor. Mas a gente precisa buscar essas coisas com Deus e através do seu Evangelho, e através de Jesus Cristo. Porque Isaías 53 diz que o nosso Salvador não tinha beleza nenhuma. E pode ficar em pé, meus irmãos, para a gente ir para o encerramento. E novamente eu vou dizer, se tua vida tem se resumido a oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, isso não é um problema psicológico. Isso é um diagnóstico espiritual. E você sente agora um vazio que só Deus pode preencher. A conclusão é que o que é demais nunca é bastante, que nem dizia Renato Russo. Eu ouvindo essa música, né, ontem, né? E daí tem um trecho que ele diz assim: vamos sair, eu não tenho dinheiro, todos os meus amigos estão procurando emprego. Rapaz, fala demais da sociedade, né? Salomão já dizia essas coisas aí há 3.000 anos. E ele é o pregador. Eclesiastes significa o pregador, que junta uma assembleia e quer falar: viu, gente, eu preciso falar com vocês. Tudo isso que vocês estão olhando, que vocês estão buscando, não vai satisfazer a vida de vocês. E nós, hoje, somos pregadores do Evangelho. E talvez, de certa forma, o mundo está olhando para nós e a gente não está sendo diferente. E eu não estou nem falando de questão moral. Estou falando de algo mais sutil. A gente ainda, mesmo tendo Deus, sendo filho do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, a gente está buscando a mesma coisa que o mundo está buscando. E a gente não tem mais saciedade em Deus. A gente fica tentando buscar coisas em outros lugares, em outras situações, em entorpecentes, em empreendimentos. E Deus. E talvez os que são mais velhos, já têm filhos aqui, eu acho que tem uma coisa, eu aprendi depois de muito tempo, né? Nossa, muito velho, né? Meu Deus. Mas aprendi depois de um tempo que o que mais magoa o coração do pai é o filho não dar importância para aquilo, mas sim para aquilo que o pai está dando. Nossa, assim, aqui me exponho, né? Mas eu fico emocionado porque eu me lembro de situações com meu pai que hoje é assim. Mas ele era meu pai. Ainda assim estava lá cuidando de mim. Ainda assim não negou o seu afeto, não negou sua ajuda. Mas muitos momentos eu só tinha ele como alguém para suprir as minhas necessidades. E me colocando na situação dele, hoje não tenho filhos por enquanto, mas pela graça de Deus terei um dia. Mas eu sei que talvez o meu filho faça isso comigo. E talvez eu vou ter que ter a mesma postura do meu pai. Continuar amando ele. Mas isso dói muito para o pai. Para quem ainda não conhece a Jesus aqui, a sua busca por paraísos artificiais só vai te levar para a ruína e talvez você chegue até no topo, mas ainda assim você não vai ser feliz. Para quem está em Cristo, cuidado com a mentalidade embaixo do sol. Cuidado, irmãos. Cuidado. O que me entristece muito como ministro é as igrejas buscando ter equipamentos humanos para atrair pessoas e, de certa forma, isso a gente precisa, às vezes, pelo menos para atraí-la até o lugar que o Evangelho é pregado. Mas no sentido de tentar fazer ela permanecer por PNL, por outras coisas que não sejam o Evangelho. Um dos teólogos que mais tem me influenciado é o Tim Keller. Tim Keller plantou uma igreja em Nova York, no centro financeiro de Nova York.
E todo mundo falou para ele que não ia dar certo. Mas ele cria numa coisa que eu creio também e é absolutamente verdade. A única coisa que as pessoas precisam é do Evangelho. E até ele escreveu um livro chamado Igreja Centrada no Evangelho, que é meu livro de cabeceira. Esse livro, ele conta no início que ele começou a crescer muito. A igreja começou a crescer. E muitos outros pastores começaram a ir visitar essa igreja para entender por que ela estava crescendo tanto. E daí eles tinham uma grande decepção. Uma igreja presbiteriana totalmente tradicional. Sem absolutamente nada diferente. E tinha uma grande decepção. Pô, eu vim aqui aprender uma fórmula para mim conseguir os resultados. E não existe. Não existe essa fórmula. A gente só tem que buscar deixar o Evangelho no centro o tempo todo. O nosso coração permanece inquieto porque Tu, ó Deus, nos criastes para Ti, e só em Ti encontraremos descanso. Agostinho de Hipona. C.S. Lewis dizia a mesma coisa. Se tudo nesse mundo não me satisfaz, significa provavelmente eu fui feito para um mundo diferente. Amor, eu vou pedir só para você colocar um versículo que eu não tinha passado, que foi Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13. Se alguém estiver cansado e quiser sentar, fica à vontade. Filipenses capítulo 4, do 11 até o 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Talvez um dos versículos mais famosos da Bíblia. E Paulo escreve isso numa das piores prisões que ele teve. E é isso que, para mim, dói. Não sei para vocês. Mas o quanto as igrejas estão ensinando a gente a buscar felicidade em outras coisas. Quando a nossa felicidade está em Deus, em Jesus Cristo e somente nele. E daí não importa o que você passa, porque em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Você vai estar feliz em qualquer momento. Talvez você passe por tristeza, sim. Talvez passe por depressão, sim. Nós não somos eximidos de passar pelas dores do mundo, mas não importa o quanto eu esteja passando por isso. Se eu busco a Deus, eu posso todas as coisas. Irmãos, por favor, não esqueçam disso. Tudo mais vai ser vapor, vai ser vaidade, vai ser nada. A verdadeira felicidade vai estar em conhecer a Jesus Cristo e fazê-lo conhecido. Isso vai estar a verdadeira felicidade. E amor, eu peço para que você coloque um outro versículo, por gentileza. É algo que Jesus pediu para a gente fazer. Novamente, se tiver alguém cansado, pode sentar. Eu achei que ia ser mais curto. É Mateus 28, do 18 ao 20. Presta atenção, irmãos. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: E me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Deus deixou um projeto para nós. E por que eu finalizei com esse versículo? Porque tem um mundo desesperado pelo Evangelho. Um mundo desesperado pelo Evangelho. Precisando de filtro solar, dessa vida debaixo do sol. E talvez pela nossa preguiça, a gente não quer aprender. A gente não quer entender o que o mundo pós-moderno pensa. A gente não quer se enfiar. É mais fácil dizer está amarrado. Mas Deus disse, Jesus falou: ame a Deus com toda a tua força,
com todo o teu, meu Deus, me fugiu a ordem? Entendimento. O final é esse aqui, com todo o teu entendimento. Então se esforce para amar a Deus com todo o teu entendimento. Também faz parte disso. A Europa está sofrendo tanto, irmãos, porque nós viemos de teólogos extremamente robustos, de igrejas robustas, fortes, igrejas que construíam escolas. A pessoa não sabia ler, eles construíam escolas para a pessoa ler e entender a Bíblia, para conhecer de fato os evangelhos. Enquanto Portugal católico tinha 13 escolas, a Alemanha reformada tinha 3.000 escolas. E o que foi acontecendo? Estudo bíblico dá trabalho, demora, talvez não vai trazer pessoas tão rápido. E as igrejas começaram a mudar a forma. Não, então vamos pensar em estratégias mais rápidas para a gente conseguir trazer pessoas para cá. E daí foi cada vez mais líquido o ensino, cada vez mais líquido, cada vez mais líquido. E hoje a Europa sucumbiu à pós-modernidade. E nós temos capacidade de enfrentar isso com as mãos nas costas. Só que a gente deixou de preparar um povo. A gente se preocupou em resolver problemas. Um dia eu ouvi de um pastor, a gente não precisa de ensino bíblico, a gente precisa resolver o problema das pessoas. Meu Deus do céu. E daí? Pessoas sem fundamento nenhum. Esse sábado soube a notícia de amigos meus queridos, pessoas que eu gosto, passaram muito tempo na igreja, que hoje nem sequer falam de Jesus. E elas acreditam que elas acreditam em Deus. Elas acreditam que Deus já salvou quem podia salvar, tem uma hipergraça, você pode fazer qualquer coisa, você não precisa nem falar sobre ele. Mas vocês leram comigo, né? Jesus deixou uma ordem. Faça um discípulo de todas as nações. E o melhor de tudo, enquanto nós fazemos discípulos e se dedicamos à sua obra, ele prometeu uma coisa: ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amados? Amor, vou pedir para você colocar a última música. Irmãos, se concentre nela. Ela é uma música mais animada, mas que você fique em estado de oração e que essas palavras que vocês louvarem agora de fato sejam algo que vocês vão colocar no coração de vocês e levar para toda a vida. Amém?